Oi, gente, tudo bem? Professor Rafael aqui com vocês novamente, agora com a disciplina de trabalho de conclusão de curso, também conhecida como TCC, que é um requisito aí para conclusão do curso de especialização em empreendedorismo e inovação. E eu mais a equipe aí da UAB estaremos aí junto com vocês para concluir aí da melhor maneira possível. Nesta primeira unidade da disciplina de TCC, nós partiremos do pressuposto que vocês desenvolveram já uma pesquisa até a etapa de metodologia, que foi aquilo que foi trabalhado na disciplina de metodologia científica. Tá? Então, lá na disciplina de metodologia, a gente elaborou uma introdução, uma revisão de literatura ou referencial teórico. Elaboramos também aí uma metodologia prévia e que cada parte dessa foi sugerida aí algumas melhorias. Se vocês tiverem acatado as sugestões, espero ter incorporado aí para dar continuidade a este trabalho. Então a gente só vai olhar para frente, a gente não vai mais olhar para a introdução, olhar para referencial teórico, para a metodologia. A gente não vai fazer novamente isso aí. Porém, essas partes que já foram escritas, elas servirão de base para a continuidade do trabalho. Então, na disciplina de TCC, a gente vai trabalhar demais aí a parte de análise e discussão de resultados, trabalhar as considerações finais ou conclusão, para exatamente quando for para a fase de orientação, o orientador no qual vocês ficarão, ele irá aí dar o aval, tá? Dar uma melhorada, fazer um upgrade aí na pesquisa de vocês, para ficar redondinha aí e ser apresentada como artigo para exatamente obter aí o certificado do curso, bem como para uma possível publicação, por que não? Tá? Então, levando em conta o que nós vimos, vou fazer uma breve passagem pela disciplina de metodologia para chegarmos aqui nessa etapa, tá? Da unidade 1 da disciplina de TCC, agora aqui no curso. Então, lá na metodologia científica, a gente aprendeu como se escreve uma introdução. A introdução, ela obrigatoriamente ela tem que ter algumas partes, e essas partes elas devem estar bem atreladas umas com as outras. Então, a introdução, para você escrever, precisa de uma contextualização. Você vai abordar aspectos iniciais sobre a temática que você vai abordar. Depois disso aí, você passa por uma problematização e apresentação de um problema de forma explícita, tá? Através de uma pergunta. Esse problema de pesquisa ele vai te dar um norte para você escrever um objetivo que seja relacionado a ele. Foi isso. Tem também os objetivos específicos que estão relacionados ao objetivo geral. Depois disso, vem uma justificativa, uma relevância do teu trabalho. Tá? Foi isso que foi passado para vocês na disciplina de metodologia. Tá? Depois da introdução vem a revisão de literatura ou referencial teórico, na qual as discussões teóricas a respeito da temática que você está trabalhando, a problemática que você está desenvolvendo, elas são lá
comentadas. Tá? Então, apresenta-se aí uma revisão, um panorama teórico da temática para exatamente dar sustentação às tuas hipóteses, aos teus pressupostos, ao teu estudo. Ok? Depois vem a metodologia. Metodologia, você classifica a pesquisa. Depois de classificar a pesquisa, você vai dizer quais os métodos que você vai empregar para atingir cada objetivo, partindo de objetivos específicos até o objetivo geral. Tá? Então, foi isso que foi trabalhado lá na metodologia. Caso você tenha sugestões a incorporar, fique à vontade para acatar ou não. Mas, lembrando que essa parte da disciplina de TCC a gente vai trabalhar com análise e discussão de resultados e vai trabalhar com a conclusão ou consideração final. Para mim fazer análise e discussão de resultados, para mim fazer uma conclusão, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, saber quais são os meus objetivos específicos e meu objetivo geral. Depois disso, eu tenho que saber plenamente o que é que eu vou fazer para atingir cada objetivo daquele. Eu vou fazer uma coleta de dados, eu vou buscar na literatura algo sobre, eu vou fazer uma entrevista, eu vou aplicar um questionário, vou fazer um estudo de caso, uma pesquisação. Então eu tenho que saber o que fazer para atender a cada objetivo daquele. Né? Então eu tenho que saber, além do que, como é que eu vou fazer. E esse como é a parte essencial, é a parte inicial de qualquer análise de resultado. Então você vai coletar dados, você tem que organizar esses dados. Você vai fazer uma entrevista, você tem que organizar um questionário, tá? Partindo de perguntas mais genéricas para perguntas mais específicas. E por aí vai. Vou fazer uma pesquisa bibliográfica, então eu tenho que saber onde é que eu vou retirar aquelas fontes de informação. É do Google Acadêmico, é do SPEL, é do periódico SCAPES, é do Science Direct. Enfim, eu tenho que saber de onde é que eu vou buscar o que vai contemplar os meus objetivos. Então não é de qualquer forma, eu tenho que organizar. E aí depois que eu coleto todas essas informações, eu organizo aí em planilhas eletrônicas, em documentos de texto, de uma forma que eu possa interpretar o que está ali e gerar um resultado baseado naquele objetivo que eu estabeleci. Sempre lembrando, primeiro inicia-se dos objetivos específicos para depois o objetivo geral. Então, esta parte de análise e discussão, ela só pode ser escrita se você já escreveu a introdução, se você tem um referencial teórico ou revisão de literatura já escrito, se você tem a tua metodologia completa, já tem todas as informações levantadas que você precisa para atingir os seus objetivos, e aí você parte para a análise. É importante destacar que na análise de resultado não é só descrever o resultado que está na tabela, que está lá num quadro. Você deve atrelar aquele resultado a um autor ou a algum trabalho que tratou do mesmo temática, comparando, né, o que você achou com o que ele achou. É exatamente traçar um paralelo, é discutir os teus resultados com os estudos que já existem. E onde é que eu vejo, onde é que eu tenho esses estudos que já existem? Na tua revisão de literatura. Então tá vendo como tá tudo amarrado, como é tudo amarrado.
Então, se você não tiver uma revisão de literatura robusta, nem uma introdução e nem uma metodologia, a tua análise de resultados não vai servir de nada. Então, primeiro, dê mais robustez à tua introdução, principalmente com os teus objetivos. Tá? A revisão de literatura ela tem que estar sustentada com aspectos teóricos realmente relevantes sobre a temática e atuais. E aí a tua metodologia tem que estar amarrada para atender aqueles objetivos. Então, você só começa a analisar algo se tiver escrito essas 3 seções, né? E só começa a discutir algo se tu tiver discutido algo, contemplado algum aspecto teórico lá na revisão de literatura, que aí tu pode comparar. Porque muitas das vezes, devido a algumas peculiaridades, alguns resultados vão em contraponto com a teoria. E isso é espetacular, porque aí a gente acha algumas novidades. Tá? Então, nem sempre o que está lá na teoria vai se traduzir na prática. É normal isso. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa primeira aula, falando sobre um pouquinho aí sobre a metodologia e depois passando para a análise de resultados, beleza? Passada a metodologia, que a gente viu a tipologia de pesquisa, vocês já devem estar craques nisso aí, questão da população e amostra, descrição das fontes de pesquisa, descrição das variáveis, dos procedimentos adotados para o alcance dos objetivos. Por que eu coloquei esse slide aqui novamente? Porque os objetivos que vocês elencaram lá na metodologia, elencaram lá na introdução, eles precisam ser atingidos. E eles são atingidos a partir de quando você coleta os dados, você transforma esses dados em informação e essa informação vai te dizer se o objetivo lá foi atendido de maneira A ou da maneira B, ou seja, como é que ele foi atingido, qual foi o resultado. Então, lá na análise de resultados, na seção de análise de resultados, eles têm uma espécie de formalidade na hora da apresentação. Na metodologia, a gente viu que começa pela descrição dos objetivos específicos e, por fim, o objetivo geral. Foi isso? Beleza. Então, na análise de resultados, a gente faz a mesma coisa. Começa apresentando os resultados para os objetivos específicos e, por fim, apresenta os resultados que estão ligados ao objetivo geral. Por isso que lá na metodologia tem essa sequência, exatamente para te alertar na próxima sessão que tu vai fazer isso aí. Então, começo a fazer a análise, mostrar o resultado para os objetivos específicos, depois, por fim, o objetivo geral. Tá? Então, vamos a algumas regrinhas aí no que diz respeito à apresentação, à escrita desta próxima sessão de análise e discussão de resultados. Então, sessão de análise de resultados, ou discussão de resultados, ou análise e discussão de resultados, enfim. Vai depender do template, vai depender da instituição, vai depender do periódico, do evento que vocês enviaram o artigo. Tá? Mas é tudo a mesma coisa. Então começamos aí a análise, né, por meio de algumas regrinhas. A primeira delas, até já comentei aí no slide anterior, é que
para cada objetivo que você elencou, você terá um resultado. Então, você deve apresentar este resultado em uma ordem lógica. Como? Você vai introduzir o tema, ou seja, vai introduzir o objetivo, dizer qual é o objetivo, não citar para atender o objetivo 1, não. Você vai dizer o objetivo por extenso. E aí, você vai se deparar com a seguinte situação. Então, para me atingir um objetivo, eu tenho que mostrar o quê? Um resultado. Eu tenho que mostrar uma informação que me levou àquele resultado. Então, a gente começa a sessão de análise de resultados da seguinte maneira. Vamos dizer que eu elaborei um artigo científico. Ele tem um objetivo geral e 3 específicos. Quando eu for apresentar os objetivos específicos, como eu já falei para vocês, primeiro são os específicos, depois o objetivo geral. Primeira dica: você tem 3 objetivos específicos. Comece por aquele que tem resultados puramente qualitativos. Ok? Então, comece por objetivos, por resultados que casam com um aspecto qualitativo. Por quê? Porque muitas das vezes você vai apresentar textos, vai apresentar figuras, vai apresentar alguns gráficos. E isso aí tudo é algo qualitativo. Uma tabela lá tabela não, um gráfico, uma figura. Então ele apresenta, por mais que apresente números, percentuais, e dali é uma base, é um dado qualitativo. Porque quantitativo é somente considerado quando eu utilizo uma técnica estatística. Aqui a gente vai ter exemplos de objetivos específicos que vão apresentar números, mas porém são de alçada qualitativa. E aqui vai ter objetivos específicos puramente qualitativos. E aqui vai ter objetivos geral ou específico puramente quantitativo. Tá? Então a gente vai navegar por cada um desses aí. Lembrando que primeiro eu apresento os objetivos específicos e dentre os objetivos específicos aqueles que mostram primeiramente dados ou resultados qualitativos. Depois vem para os quânticos. Ah, professor, meu só é quali. E aí tu apresenta lá na sequência mais lógica que der para você. Se teus objetivos específicos têm uma ideia de gradatividade, começa pelo mais básico e vai para o mais complexo. Ou então começa de algo que é geral e vai para o mais específico. Enfim, fica a teu critério. Tá? Conquanto que lá no final tu apresenta o objetivo específico. Fechou? Então, essa questão de introduzir o tema e depois apresentar a figura, ou tabela, o resultado, enfim, vamos lá. O que é isso, professor? Bom, pegando novamente o exemplo que eu comecei aqui a citar, eu tenho 3 objetivos específicos. Dentre os meus objetivos específicos, seria caracterizar a inovação nos institutos federais. Pronto, é um dos meus objetivos específicos. Como é que eu vou apresentar esse resultado? Bom, eu coletei alguns dados, algumas informações que me levaram a caracterizar essa inovação. Então, posso ter procurado por quantidade de patentes depositadas, marcas registradas, softwares que foram registrados, enfim. A partir disso, eu consigo caracterizar
o ambiente de inovação aí dos institutos federais, por exemplo. Então, o meu objetivo era o quê? Caracterizar o ambiente de inovação dos institutos federais do Brasil. Antes de apresentar os resultados, antes de apresentar qualquer tabela, qualquer gráfico, qualquer figura, qualquer quadro, eu vou colocar um parágrafo de introdução apresentando esta figura, apresentando este quadro, apresentando esta tabela. Como? Para atender o objetivo específico de caracterizar o ambiente de inovação dos Institutos Federais do Brasil, apresenta-se a, sei lá, vou botar a tabela 1, ponto. Ou então, quadro 1, ponto. Ou então, figura ou gráfico, enfim, vai depender do template, vai depender do periódico, do evento. Tem evento que chama gráfico de figura, tem... assim, tem que obedecer ao template. Se no instituto, o template do instituto está falando que qualquer imagem é uma figura, obedeça a figura. Tá bom? Já tabela e quadro tem a diferença. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na prática. Tá? E você vai fazer isso aí, vai fazer esse texto de introdução, né? Vai apresentar a figura, vai colocar o título da figura, a fonte, tá? Conforme o template do instituto. E depois vai discutir os resultados. O que é que tem naquela figura? O que é que tem naquele quadro? O que é que tem naquela tabela? Tá? Então, você vai fazendo essa discussão. Vai apresentando ali os teus resultados. Ok? E também vai dizendo o que é que ele implica. Então, se eu achei que nos institutos federais existem somente, sei lá, 50 pedidos de depósito de patente, eu posso dizer que isso aí é baixo. Beleza, para você é baixo. Mas por que é baixo? Esse número é baixo. Por quê? Então você vai justificar. Ah, esse número é baixo devido, sei lá, vou botar um negócio aqui, é devido à burocracia em relativa ao pedido de patente dos itens e tal, e por aí vai. Então você tem que justificar. E essa justificativa ela tem que estar pautada em algum estudo anterior. É por isso que eu disse, ó, vocês podem referenciar alguém. Tá? Então, segue esta dica. Ah, tem um outro objetivo específico. Tu apresenta logo abaixo. Lembrando que introduz o tema, que é o que? O objetivo específico. Fala, não vai dizer para atender o objetivo específico 1. O cara vai ter que voltar lá na introdução para saber? Não. Bota por extenso. Ok? Atender o objetivo específico 3. E aí, por fim, o geral. Tá? Se apresentando isso daí, você, com geral, também vai responder ao teu problema de pesquisa. E lá no teu problema de pesquisa, provavelmente, você deve ter escrito um pressuposto ou então uma hipótese. Pressuposto para a pesquisa qualitativa e hipótese para a pesquisa quantitativa. Quando tu atinge o teu objetivo geral, tu responde o teu problema de pesquisa. E aí tu vai dizer se a tua hipótese ou pressuposto está aceito ou não. Ok? Então, passado essas dicas referentes aos objetivos, primeiro os específicos, depois o geral. Com o geral, você também responde ali o problema de pesquisa e verifica se a tua hipótese é válida ou não. Tá? E você vai fazer isso aí, um parágrafo para cada objetivo, para cada resultado. Se a tua discussão for um pouco mais ampliada, você pode escrever mais de um parágrafo, tá? Para aquele objetivo. Mas tome cuidado para não serem prolixos demais. Tá bom? E sempre que vocês forem utilizar verbo, não só na análise de resultados, mas em todo o artigo,
use o tempo verbal no passado ou no presente. Nada de futuro. Então, se no texto de vocês tiverem algo, um verbo no futuro, já modifica aí para passado ou presente, assim como nos resultados, metodologia e por aí vai. Tá bom? Na conclusão também. Então, dito isso, vamos lá aos casos. A apresentação ou caracterização das empresas que fazem parte desse estudo, fizeram parte desse estudo. Vamos dar uma destrinchada aqui. Tá? Então, vou pegar aqui o apontador laser, vamos ver aqui. Ó. Então, o autor desse artigo, ele dividiu aí as seções, provavelmente conforme o objetivo. Mas você pode fazer num texto corrido. Deve ter sido algum preciosismo dele, ou algum pedido aí do template da revista ou do periódico, né, que pediu essa subdivisão. Mas você pode fazer num texto corrido só. Você pode botar análise de discussão de resultados e começar a escrever. Tá? Fica um pouco mais organizada essa subdivisão, mas é como eu falei para você, não é obrigatório. Tá? Então, foi que ele pegou. Ele coletou alguns dados referente às empresas, né, a origem de capital de algumas empresas. E aí só lendo o estudo para ver que empresas são essas, de onde são, qual é a fonte, enfim, está lá na metodologia dele. E aqui tem um gráfico, tá? Que também pode ser chamado de figura. Então, aqui dentro desse gráfico, vocês estão vendo que estão alguns resultados em termos percentuais. Tá aqui umas legendas dizendo o que que corresponde. E tá aqui o título deste gráfico. Professor, pode ser uma figura, posso chamar de figura? Pode, figura 1. Gráfico 1. Enfim, essas figuras, esses gráficos, eles seguem uma determinada numeração sequencial. Então, se eu chamei minha primeira figura, gravura, de figura 1, todas as outras serão figuras. Tá? Independente de ser um gráfico, um mapa, um desenho, todas as outras serão figuras. Tá? Então, aqui, ele chegou e colocou. O gráfico 1 apresenta a caracterização das 33 empresas da amostra quanto à origem de capital. Provavelmente, um dos objetivos específicos desse estudo era o quê? Caracterizar as empresas da amostra no tocante à origem de capital. E aí, coletou os dados e gerou aqui fez o tratamento e gerou esse resultado. Tá? E aqui agora ele vai discutir. Tá? Mas antes da discussão, só atente, ó, aqui embaixo tem a fonte. Tá? Qual é a fonte? A fonte é os teus dados de onde vocês coletaram. Então, aqui foi os autores, eles coletaram o dado de algum lugar e eles mesmos elaboraram essa figura aqui. Coletei dados lá do INPI, mas fui eu que fiz essa figura, eu vou colocar elaborado pelos autores. Coloco o ano. Tá? Pelo autor, ou o autor. Tá? Sempre colocar o ano. Tá? Dica, mais uma vez, obedeça ao template do Instituto. Tá? Se lá no template está dizendo elaborado pelos autores ano, né, ou o autor, autoria própria, tá? Então vocês devem obedecer o que está lá. E aí ele vai discutir, ó, do que tange a origem de capital, 23 empresas, ou seja, mais da metade da amostra possui capital do tipo privado. E aqui ele mostra 69%, sempre entre parênteses, tá? Enquanto somente 3% apresenta capital. Destaca-se ainda que 9 empresas possuem controle do Estado. E aqui ele fez uma descrição, até onde eu li, referente a esta figura. Agora ele vai analisar, ele vai discutir. Vamos lá. Esse perfil assemelha-se parcialmente aos das empresas pesquisadas por Santos e Salotti. Ou seja,
Santos Salotti, ele fez uma pesquisa que caracterizou essas empresas basicamente da forma que ele fez aí. Examinar a remuneração do sócio de uma amostra composta por 70%, lá, 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 lá. Então, aqui ele está comparando os resultados dele com os artigos ou pesquisas anteriores. Ah, professor, mas tem uma pesquisa de 2006. É bom que tenha algo aí antigo, para exatamente verificar algum tipo de evolução ou não evolução, tá bom? Então, esse autor ele fez isso aí e fez esse link com os estudos. É sempre bom fazer para dar uma maior robustez à tua pesquisa. Tá? Mas lembrando, os resultados são teus. Se os resultados aqui deu 69% e aqui deu 100%, alguma coisa aqui foi diferente que você fez. Pode ter sido a questão temporal, pode ter sido a amostra, pode ter sido a fonte de dados, enfim, várias coisas podem acontecer. E aí, ó, aqui no final ele já dá uma indicação que vai falar do próximo objetivo específico. A fim de se conhecer a qualidade da governança corporativa, as empresas foram distribuídas quanto ao segmento de listagem. Então, provavelmente isso aqui era um outro objetivo específico. E aí ele colocou depois. Tá? Então, primeiro, apresenta a figura, apresenta o gráfico, mostra esse gráfico, mostra a figura e depois discute os resultados que estão aqui. Ok? Se for possível, fazer a comparação com os autores, faça e indique o que é que você acha, discuta por que achou aquele resultado ali. Tá bom? Vamos para mais um caso. Aqui, ó, mesma coisa, já é figura. Professor, é um gráfico, aí tem um gráfico, tá com um número, não, isso aí é um gráfico. Pode ser chamado de figura, vai depender do template. Então ele provavelmente fez um parágrafo aqui antes da figura, que se refere. Se essa figura está associando política de dividendos e fluxo de caixa, o objetivo era analisar a associação entre política de dividendos e fluxo de caixa. E aí gerou esses resultados e ele analisou aí, ó. De acordo com figura 1, as empresas de payout médio estão associadas, ou seja, ele analisou os resultados que estão aqui. Então, diante desse resultado, pode afirmar que há uma relação positiva entre política de dividendos e fluxo de caixa, já que ele não colocou os autores conforme estava lá na outra, né? É uma opção, tá? Mas se você puder, se você conseguir colocar, melhor. Mais um caso. Aqui é uma tabela. E era aqui onde eu queria começar com vocês. E é algo que vocês espero que nunca esqueçam. Bom, tabela e quadro tem uma diferença. Então, uma tabela, ela particularmente apresenta resultados na forma de quantitativa, na forma de números. Então, o que é que tem essa tabela aqui? Só número. Esse trabalho provavelmente foi um trabalho quantitativo. Provavelmente, a partir disso aqui, ele atingiu o objetivo geral. Ok? Tabela é diferente de quadro. Quadro serve para apresentar informações, resultados quanti, enquanto quadro é resultados qualitativos. Então, ele fez lá um parágrafozinho antes de apresentar essa tabela, ok? Apresentou aqui os resultados, discutiu, inclusive fez com os autores aqui e depois ele fechou aí a análise dele, né? Acabo de destacar com base na análise das variáveis,
não apresenta correlação com a política de dividendos, e aí deve ter discutido mais alguma coisa. Então, ele achou aqui o que? Que payout e yield estão positivamente correlacionados. Possivelmente tem um parágrafo depois desse aqui, ele vai dizer o que é que significa esta correlação. Tá bom? Esse slide e o próximo que eu vou mostrar é só para vocês entenderem que há diferença entre tabela e quadro. Tabela, somente resultados quantitativos, e quadro, qualitativos, conforme nós veremos agora. Isso é um quadro. Tá vendo que aqui é só texto, 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 tudo é texto. Então, os resultados dela foram baseados nesse texto. Então, ela vai discutir algo que está aqui. O que é que ela quer discutir? Ela está fazendo alguma comparação de recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas na execução de projetos de inovação. Como é que essa lei atuou? Como é que esse decreto faz? Como essa proposta propôs? E o que é que modificou isso aí? Essa lei nova. Então, ela vai fazer uma discussão baseada no que está aqui. Isso é um quadro, são variáveis qualitativas, ok? Bom, nesta unidade a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Até a próxima. Valeu!